que é idolatria? Às vezes a gente pensa que idolatria é a gente ter uma estátua, uma imagem de escultura na nossa frente e ficar ajoelhado de frente para ela. De verdade, esse é um dos menores problemas da profundidade que é a idolatria. Idolatria tem a ver com uma imagem, evidentemente, mas ela tem diversos desdobramentos. Por quê? Ela pode ser uma imagem mental. Pode ser uma ideia que eu tenha na minha cabeça, que eu faça a respeito de qualquer coisa. Esse é o princípio da idolatria. Então pode ser sim uma imagem de escultura, mas não é a imagem em si que é o problema. É a ideia que eu faço daquela imagem de escultura, que para mim representa alguma coisa que domina a minha existência ou que eu estou preso a ela e que não consigo dar nenhum passo ou não consigo fazer nada sem estar me relacionando a essa imagem de escultura. O problema da imagem de escultura é que ela não é viva. Não sendo viva, ela não pode transmitir para mim nenhum tipo de vida. Ela, ao contrário, ela vai me tornando semelhante a ela. Imobilizado. Significa o quê? Em vez de eu tomar atitudes na vida, eu sempre vou diante dela e peço que ela tome atitudes, que ela resolva os meus problemas. Então eu me imobilizo e fico semelhante a essa imagem. Então a idolatria tem a ver com um adorador se tornar semelhante à sua divindade e essa divindade não ser um Deus vivo. Essa é a questão que a gente tem dentro da fé cristã. Mas ela pode ser não só a ideia que eu faço de uma imagem, ela pode ser também um tipo de ideia que eu faço de uma pessoa. Eu tenho um determinado conceito de uma pessoa, ao qual eu fecho os meus olhos para tudo, porque eu tenho uma admiração tão grande, eu fecho o meu olhar crítico, a minha consciência, e tudo que aquela pessoa fala, tudo que aquela pessoa diz, tudo que ela traz é verdade e ponto, por mais que tentem dizer que não. E o pior é que eu vou me identificando cada vez mais com ela e começo a imitar os seus trejeitos, começo a imitar o seu modo de se colocar e de se fazer, e a convivência faz a gente ter alguns jeitos semelhantes um do outro, já que a gente admira, mas é quando extrapola o grau em que a gente perde o senso crítico. E a gente simplesmente repete o que aquela pessoa está fazendo. Então, quando você tem pessoas repetindo a mesma coisa de uma outra pessoa, tem os mesmos atos, faz a mesma coisa e não tem nenhum senso crítico, então esse indivíduo está sendo idolatrado. Isso é um sério problema para a gente. Então nós temos a idolatria de pensamento, uma idolatria mental, a gente tem uma idolatria concreta, né, que é de um ídolo, uma imagem de escultura, e a gente tem também uma idolatria que são concepções, né? Essa ideologizada uma ideia. A gente pode ter idolatria a uma ideia também. A gente tem uma ideologia, uma ideia, e aquilo lá pra gente é tão perfeito, responde a tantas coisas e a tudo no mundo, que a gente não questiona aquela ideologia. Pensa assim, por isso que eu detesto ideologia. Não, ideologia todo mundo tem. Não tem como viver sem ideologia. Quando você fala, tem uma ideologia por detrás. Por mais que você não tenha estudado a ideologia, você acaba respondendo por ela. A grande questão é se ela não pode ser criticada. Então, você tem o estudo de um filósofo, para não ser polêmico, né? Vai ser polêmico de qualquer jeito, porque sempre tem contraponto. Mas Adam Smith, aí você tem a ideia dele. Aí quando você pega a ideia dele, e aí fala assim, olha, isso aqui é que responde tudo para o mundo. Então, é uma idolatria, porque você acha que aquilo ali dá conta de responder ao mundo. E não dá conta. Porque qualquer ideia, qualquer imaginação, qualquer ideologia que você tenha um pacote, ela vai ter que ser provisória, ela vai ter que ser criticada e ela vai ter que se encaixar à vida e não ao contrário, a vida se encaixar a ela. Porque senão é a idolatria, aquilo se torna um Deus. Então você tem idólatras do capitalismo e você tem idólatras do comunismo. Você tem idólatras dos dois modos. Por quê? Porque o capitalismo é a única coisa que responde a todas as questões do mundo e atende à ansiedade do ser humano. E não, é o comunismo que vai resolver todos os problemas do universo. Então, se você acha que um ou outro é o que responde, o pacote fechado é que responde a tudo, então é uma idolatria de uma ideologia. Então, é muito importante a gente compreender esse conceito, porque a Bíblia traz essa questão da imagem.
Nós somos a imagem de Deus e tem um desafio, olha só, aqui é o X da questão da idolatria. Tem um desafio que é nós sermos parecidos com Jesus. E essa expressão parecidos é nós sermos a imagem de Cristo. Então, ser a imagem de Cristo, por que não é uma idolatria? Mas ser a imagem de outras coisas é. Porque no esboço da nossa fé, a imagem de Cristo, a imagem do Deus encarnado, é um Deus que vive. É um Deus que a morte não acaba, não termina com aquilo que ele propõe para as relações humanas, para a nova criação, para a nova humanidade. Pelo contrário, ela monta um esquema que faz com que a humanidade seja agora mais humana. Então, as relações, a base das relações são o amor, é da compreensão, é da solidariedade, é da mutualidade. Então, ser parecido com Jesus é ser parecido com Deus. E aí nós refletimos a imagem de Deus. Agora, porque é o Deus vivo. Quando é de um Deus morto, um Deus que não é um Deus vivo, e aqui está a chave da ressurreição, então é uma idolatria que é perniciosa. Por isso que a gente diz assim, que a gente pode acabar idolatrando político, a gente pode idolatrar uma pessoa que não seja político, um cientista a gente pode idolatrar. E a idolatria tem algumas coisas que são importantes serem vistas. Elas tiram a nossa capacidade crítica, quer dizer, a gente não enxerga as coisas como elas são. A gente não tem a capacidade de criticar. Sabe quando um filho não tem coragem de olhar para o pai e falar assim, ele pisou na bola nisso? Então, ele está escamoteando, porque ele tem uma relação ali que não está bem resolvida e não é de liberdade, em que ele não sente forças para dizer assim, meu pai errou nisso, eu amo meu pai, mas ele errou. E não tem problema nenhum. O amor não é anulado porque você identifica o erro numa pessoa. Pelo contrário, você continua com a pessoa, você significa que você perdoou, então o amor está valendo. Então, essa incapacidade crítica, a idolatria cega. A idolatria nos torna surdos para as vozes outras que criticam. A gente não quer ouvir as pessoas falarem, a gente sabe aquele lá. A gente fecha os ouvidos para não ouvir a crítica que as pessoas fazem ao nosso ídolo. E isso é um problema seríssimo. E você recusa. E você vai... O que você vai fazendo? Você vai anulando a sua consciência, a sua identidade existencial e aquilo que Deus te deu. Porque Deus te deu a consciência, Deus te deu o senso crítico, Deus te deu a capacidade de analisar, de julgar. Quando você não aceita, então você está idolatrando. Então quando você não reconhece erros, quando você não aceita críticas, quando você não ouve as vozes que estão anunciando que as coisas podem ser diferentes, você perdeu a sua identidade. Você está vivendo a identidade do ídolo que você adora. Porque você está defendendo ele em vez de viver a sua própria vida. Você está preso. E aí a terceira coisa que a idolatria faz, ela nos prende, ela nos enreda e a gente não consegue viver a liberdade que Cristo nos conquistou. A liberdade que Deus nos deu desde a criação. Por isso, temos o alerta, guardar-nos do ídolo, nos afastarmos da idolatria. Que a gente possa guardar o nosso coração e sermos fiéis ao Evangelho de Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós.